O mundo estava prestes a presenciar a maior catástrofe tecnológica da época. Estamos no ano de 1992 e tanto os jornais quanto os jornais alertam que um vírus chamado Michelangelo se espalhou massivamente por todos os computadores do planeta. Este vírus não era uma piada. O mais assustador sobre o Michelangelo não era apenas a sua capacidade destrutiva, mas também a sua sutileza. O vírus se espalhou sem que os usuários percebessem, esperando pacientemente até o momento de agir, em 6 de março. Sem aviso, todo o seu disco rígido pode ser apagado, deixando seu computador completamente inoperante. Imagine a angústia de não saber se o seu computador estava infectado, ou pior, ligar o computador e descobrir que Michelangelo deixou o seu PC inutilizável como um pedaço de papel. Tanto usuários quanto empresas entraram em pânico ao perceberem que uma bomba relógio estava se aproximando de seus sistemas e tentaram de tudo para impedir o que parecia ser um desastre inevitável. Sim, os apocalipses de computador são algo cíclico, como o efeito 2000 ou o medo de que alguns hackers russos usem seu computador para minerar bitcoins. Mas esta foi a primeira vez que o mundo inteiro percebeu o quão dependentes éramos de computadores e como seria catastrófico se algo assim acontecesse. Vulnerável. Então, vou te contar como Michelangelo invadiu todo o setor de computadores, desde a descoberta até como empresas especializadas tentaram eliminar esse vírus. E se você achou interessante, já sabe, se inscreva e curta para que possamos contar mais histórias como essa. Vamos começar! Estamos em um momento crucial na história da tecnologia. Os anos 90 testemunharam a popularização do uso de computadores pessoais graças a empresas como a IBM, que já nos anos 80, mais especificamente em 1981, lançou o primeiro computador pessoal com o objetivo de alcançar todos os tipos de usuários, além de universidades e laboratórios ou institutos governamentais. Nessa época, empresas como a Microsoft estavam começando a consolidar sua dominação no mercado com sistemas operacionais como o MS-DOS e as primeiras versões do Windows. A internet dos anos 90 foi o grande tesouro dessa época. Era um lugar inteiro para descobrir fóruns, pop-ups infinitos, chats como Messenger ou Terra, seus primeiros downloads piratas, jogos de Quake 3, e o que mais vem à mente quando se pensa nessa época é o barulho do modem ao ligar e como era seu rosto quando a internet era pendurado porque sua mãe estava usando o telefone. Fio, memórias para não esquecer. Essa foi uma das coisas mais lendárias dos anos 90, e é que os modems podiam atingir velocidades incríveis, de 28 KB até impressionantes 254. Não sabemos a sorte que temos com as taxas de agora. Baixar conteúdo era uma verdadeira saga naquela época, por isso as informações eram armazenadas em disquetes ou CDs. Os CDs eram usados para programas maiores, enquanto os disquetes ainda eram utilizados para trocar conteúdo, documentos, imagens e aplicativos menores. Não era o método mais rápido, muito pelo contrário, mas era o sistema mais acessível da época. No entanto, a popularidade dos disquetes tinha um ponto fraco crítico: a propagação de vírus. Os vírus naquela época não eram tão comuns como são hoje em dia, mas já eram conhecidos pelos usuários mais habilidosos. A maioria dos vírus eram transmitidos por meio de disquetes infectados e, embora já existissem antivírus para se proteger, os usuários não tinham consciência do estrago que o malware poderia causar. Embora isso tenha mudado com a chegada do vírus Michelangelo, que causou um medo em massa sem precedentes. O vírus Michelangelo foi descoberto pela primeira vez em fevereiro de 1991 pelo veterano antivírus australiano Roger Riordan. Riordan foi o cérebro por trás do BET, um antivírus popular na Austrália. Na época havia um vírus chamado Stone, que era um vírus de computador do setor de startups criado em 1987. É um dos primeiros vírus que existiram, e um PC infectado com a versão original tinha uma probabilidade de 1 em 8 de que a tela fosse mostrar: seu PC agora está drogado. Além dessa frase, havia outra que dizia legalize a maconha, o que não agradou
Michelangelo era uma variante do vírus Stone e, certamente, não havia nada de incomum na forma como se espalhou que sugerisse que seria mais problemático do que qualquer outro vírus da época. Mas aí vem a reviravolta na história de Michelangelo. Tenha cuidado. Na verdade, o Michelangelo, uma vez infectando o seu computador, ficava em estado de hibernação até o dia 6 de março, que era a data em que, se você ligasse o seu PC infectado, tudo acabava. Você tinha um papel de parede com uma tela. O motivo da data é simplesmente o dia de nascimento do artista Michelangelo. Se isso já não fosse suficiente, Michelangelo era capaz de infectar todos os discos que passassem pelo computador. Quando o PC iniciava com um novo disco rígido, ele o detectava e o infectava. Este é o ingrediente-chave que explica por que Michelangelo tem uma capacidade de infecção tão forte. O pânico estava prestes a se instaurar e teria uma série de consequências. É chamado de vírus Michelangelo. O vírus pode afetar qualquer tipo de computador em casa, na escola ou no escritório. O vírus Michelangelo é um programa de computador que se conecta a outros programas e, em 6 de março, apaga os discos rígidos. Os usuários de computador não participarão de todas as comemorações do aniversário de Michelangelo nesta sexta-feira porque, nesse dia, um novo e mortal vírus está programado para atacar computadores em todo o mundo. Jornais e televisão começaram a falar do vírus Michelangelo e uma onda global de pânico se espalhou. A mídia da época ajudou a aumentar o medo com manchetes que sugeriam a destruição em massa de dados em milhões de computadores. Foi a primeira vez que um vírus de computador teve manchetes na mídia. Isso representou uma situação muito delicada para o setor empresarial, então as empresas começaram a buscar soluções para salvar todo o trabalho contido nesses computadores. No entanto, parecia uma corrida contra o relógio. Uma das maiores empresas responsáveis pela fabricação de software nos Estados Unidos, a Leading Edge, informou em 28 de janeiro de 1992 que havia enviado 500 PCs infectados pelo vírus entre 10 e 27 de dezembro do ano passado. Parece que o vírus se espalhou através de um disco de instalação de drivers de um provedor de modem. A Intel também teve problemas com seu serviço de impressão, Lanspool, distribuindo discos de instalação infectados para seus clientes. Calculou-se que cerca de 839 discos foram infectados e foi necessário interromper a distribuição. A previsão não parecia nada boa, e as coisas ficaram ainda piores quando John McAfee, fundador da McAfee, todos nós já ouvimos falar dessa empresa de segurança de TI, declarou que Michelangelo já deveria ter infectado cerca de 5 milhões de dispositivos. Antes da aparição, com o surgimento do vírus Michelangelo, os antivírus já existiam, mas não eram tão comuns. O primeiro antivírus documentado foi desenvolvido na Universidade Hebraica de Jerusalém em 1987 para combater o vírus com o mesmo nome, Jerusalém. Mais tarde, esse antivírus seria vendido para a Symantec, a empresa que conhecemos hoje como Norton. No entanto, com a ameaça iminente de 6 de março de 1992, as empresas de segurança de TI viram uma oportunidade e uma obrigação de agir. John McAfee estava presente tanto em jornais quanto em programas de televisão, sendo considerado uma referência para lidar com o vírus. Mas isso não agradou nada às empresas de segurança da época e elas começaram a desenvolver softwares para eliminar o vírus Michelangelo. Em 19 de fevereiro, a Symantec lançou seu programa gratuito e anunciou aos leitores da Computer World em uma página inteira. Os usuários podem baixar uma cópia através da CompuServe, procurar um distribuidor local, solicitar o envio ou usar fóruns de anúncios. O único problema com isso é que muitos meios de comunicação erroneamente sugeriram que o Michelangelo se espalhou por esses fóruns. No dia 28 do mesmo mês, a Red Hat Software desenvolveu uma versão específica do Norton para ser capaz de remover o Michelangelo, que era um vírus. Era chamado de Norton Antivirus Edição Michelangelo e custava $4,99, mas não fazia muito sentido comprá-lo, já que as cópias não seriam úteis após o dia 6 de março. Isso é um pouco estranho. O setor parecia estar em colapso, tentando enfrentar um único vírus, e era evidente que os especialistas em antivírus não tinham muita experiência na área.
Embora seja possível considerar que o vírus Michelangelo tenha sido um dos impulsionadores da indústria de segurança cibernética, tornando-se um componente essencial do ecossistema tecnológico que conhecemos hoje. Os dias anteriores a 6 de março foram tensos. A imprensa continuava a alertar sobre a iminente chegada do ataque de Michelangelo, enquanto as empresas de segurança trabalhavam sem parar para evitar o pior cenário. Por outro lado, John McAfee continuava aparecendo na mídia confirmando sua previsão de 5 milhões de dispositivos infectados ao redor do mundo, um número que deixava cada vez mais usuários preocupados. Em 3 de março, a Polônia acordou com a seguinte manchete: Michelangelo, o vírus que atacará milhões de dispositivos na sexta-feira. Além disso, nos Estados Unidos, não só a imprensa americana relatou que Michelangelo invadiu o Capitólio, mas também mencionou os problemas que ele teve com a Intel com o Nespo. Dentro da Intel, eles tentaram localizar o vírus com um antivírus, mas não tiveram sucesso em detectar Michelangelo e, se a Intel estava tendo problemas, isso significava que as coisas não estavam indo bem. Finalmente, chegou o dia 6 de março e, com ele, a expectativa de um desastre enorme. Com o passar das horas, as notícias começaram a chegar. O que foi mencionado nessas notícias eram possibilidades, mas nada que refletisse a gravidade da situação. Afinal, antes, as informações não circulavam tão rapidamente como hoje em dia. No entanto, devido à diferença de horário entre países como Austrália e Ásia, era possível que as informações sobre o impacto de Michelangelo chegassem a tempo de iniciar a investigação na mídia ocidental. Todos estavam impacientes para ver o que Michelangelo poderia fazer. Os usuários compraram o jornal, abriram e encontraram isso. Michelangelo comemora um aniversário tranquilo. As manchetes que foram vistas ao longo do dia não eram o caos que se esperava. Curiosamente, nos Estados Unidos, 1.200 caixas automáticas em Nova York pararam de funcionar. Logo em seguida, uma grande parte das máquinas de loteria de Nova Jersey também parou de funcionar. Os sistemas da Hilton em Nova York pararam de funcionar e usuários de TV a cabo na Filadélfia relataram que suas TVs estavam bloqueadas no canal que estavam assistindo no dia anterior. Claro, um culpado estava procurando por tudo isso. Michelangelo. Apesar de surpreendentemente, Michelangelo não tinha nada a ver com o que estava acontecendo nos Estados Unidos naquele dia. Descobriu-se que o Citibank teve uma queda de energia que afetou os caixas eletrônicos automáticos. Além do vírus, uma falha no computador afetou o sistema de loteria e um cabo de energia foi cortado em Hilton, mas o sistema de cabo não teve nada a ver com isso. Mas a sugestão foi tal que os assinantes culparam o vírus. Mas afinal, o que o vírus fez? Bem, você ficará surpreso ao saber que, depois de todo aquele alvoroço e pânico que foi criado meses atrás, foi tudo exagero e sensacionalismo promovido pela mídia e especialistas. Uau, incrível! O repórter de tecnologia da AP News na época, Bart Ziegler, disse que o dia do desastre tecnológico acabou se tornando uma grande confusão. A história tinha todos os elementos apropriados. Um invasor com um nome chamativo que poderia causar interrupções em uma data específica, e as empresas que produzem software antivírus se aproveitaram do medo das pessoas. Ele também disse que John McAfee foi questionado por exagerar o número de dispositivos infectados no mundo. Ele se defendeu dizendo que o vírus não causou tanto estrago graças às pessoas que se precaveram. Depois de tudo isso, McAfee rapidamente mudou sua estimativa de cerca de 5 milhões de computadores infectados para 10 mil, o que representa apenas 0,2% da estimativa inicial. Uma verdadeira loucura. Insatisfeita com isso, a Symantec afirmou que 250.000 de usuários de todo o mundo baixaram o antivírus a tempo, e, graças a isso, ajudaram a minimizar a catástrofe. Qualquer momento é bom para ganhar notoriedade. Embora tenham sido afetados pelo vírus Michelangelo, a AT&T afirmou que 2 de seus computadores pararam de funcionar dentre os 250.000 que a empresa havia distribuído em todo o mundo. And a bowling alley in Swanton that lost the information of its bowling league. Embora, bem, isso não fosse tremendamente sério.
Na Espanha, cerca de 3 milhões de computadores foram ameaçados por esse vírus, mas afetou cerca de 100 pequenas empresas e 4 órgãos administrativos, incluindo uma capitania geral. A história de Michelangelo é muito curiosa, pois o pobre homem quase não teve envolvimento e acabou sendo o grande protagonista da maior catástrofe tecnológica da época em 1992. A mídia e a informação exagerada fizeram com que aquele tempo fosse vivido com incerteza e medo desmedido. Mas, felizmente, tudo ficou em uma história para compartilhar. Curiosamente, apesar de o método de infecção do vírus ser bombástico, ele tinha um ponto fraco por sua própria natureza. Uma vez que o vírus é executado e desativa o PC, ele também se desativa. Além disso, Michelangelo era apenas um dos muitos vírus com métodos de infecção curiosos que existiam na época. Vou mencionar alguns que me chamaram a atenção. Jerusalém era um worm que se instalava na RAM e, a cada vez que um programa era iniciado, o vírus se duplicava até que a memória do computador ficasse sobrecarregada. O interessante sobre esse vírus é que ele era ativado às sextas-feiras 13. Stone, que é o vírus que mencionei antes e é a versão original do Michelangelo, tem um método de infecção que consiste em ter uma probabilidade de 8 em infectar. Isso é loucura, é lindo! E finalmente Chernobyl, que era basicamente um worm que preenchia um código de computador por meio de executáveis infectados, que, uma vez abertos, colocavam todo o código onde havia espaço disponível para explodir o computador. Esse vírus foi ativado em 26 de abril, que coincidentemente foi a mesma data do acidente de Chernobyl, embora se diga que na verdade a data escolhida foi por causa do aniversário do autor do vírus. E você, Shotacaro, o que achou de Michelangelo e qual vírus você conhece que tem um método infeccioso ou curioso como o dele? Deixe sua resposta nos comentários, estarei esperando e nos vemos no próximo vídeo.